Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje para bater um papo super leve, para contar um pouquinho para vocês da minha transição de carreira, que é uma coisa que eu recebo constantemente. Então hoje eu vou trazer exatamente como que foi, por que eu decidi largar a biomedicina depois de 10 anos atuando na área e um dia eu simplesmente não aguentei mais e larguei tudo para empreender com o Matheus e eu vou contar um pouquinho toda dessa minha transição de carreira, como que foi, o que me inspirou, o que estava me incomodando. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdos aqui de valor para vocês. Bom, começando do início, né, da minha jornada aí com a biomedicina, eu comecei fazendo um curso técnico lá atrás, então eu tinha acabado a escola, aquele momento de 18 anos, 19, que a gente não sabe exatamente o que a gente quer, mas a gente já tem aquele peso, aquela responsabilidade de saber de fato o que a gente quer. Eu sempre gostei muito da área da saúde por conta de ajudar as pessoas, então eu sempre tive esse lado um pouco aflorado e eu comecei fazendo um curso técnico de análises clínicas, então já era voltado à área de laboratório. Quando eu comecei esse curso, eu fiz muitos estágios e eu de cara já me identifiquei com a área, até porque a gente está falando ali de cuidar, né, que era algo que já era muito enraizado em mim. Então, depois eu fiz esse curso técnico, eu parti para a faculdade. Mas antes da faculdade de biomedicina, apenas com o curso técnico, eu já entreguei currículos em vários laboratórios da minha cidade e eu fui chamada para fazer estágio em um laboratório. Então, desde os meus 18/19 anos, eu atuei nesse laboratório. Eu fui sair dele antes de completar 29, então eu fiquei 10 anos aí trabalhando, desde os 19 até os 29, nesse laboratório de Santos. E como eu já estava dentro de laboratório logo após o curso técnico, para eu conseguir o registro de biomédica, eu precisava da faculdade. Então eu entrei nesse trabalho e fui cursar biomedicina, faculdade de fato. Bom, todo esse processo que eu vivi dentro desse laboratório me ensinou muito, eu sou extremamente grata, eu passei por basicamente todas as áreas, todas as partes e os setores laboratoriais, eu vivi muitas coisas na área da saúde, eu peguei época de pandemia dentro de hospital, então eu acredito que foi uma experiência e tanto vivida em vários aspectos, tá, gente? Principalmente no lado humano da coisa. Eu adorava a área, eu gostava muito mesmo do que eu fazia, da minha área de atuação. E nesses 10 anos eu continuei no laboratório, fui registrada como biomédica e depois que eu concluí a faculdade, eu fui fazer pós-graduações. Então eu atuei em diagnóstico por imagem, na parte de ressonância, eu fui fazer neurociências, então eu também fiz pós de neurociências, eu tentei fazer pós-graduação em biomedicina estética para ter minha própria clínica, mas eu não gostei e eu larguei no meio. Enfim, eu tentei várias coisas e fiz várias coisas relacionadas à minha área, então logo depois que eu saí da escola, né, do colégio, desde do curso técnico, da faculdade, tudo isso que eu atuei na área de fato. Então só para vocês entenderem, eu tentei de tudo um pouco dentro da minha área, né, eu fiz de tudo, e o que estava me incomodando de fato? Chegou um ponto que eu estava estagnada na minha profissão, então como eu já estava dentro de laboratório desde novinha, eu tentei fazer muitas outras coisas, e fiz algumas de fato, como dei aula à noite em curso técnico, participei de pesquisa científica, então de fato eu fiz muitas coisas dentro da minha área, só que tinha uma coisa que me incomodava, que era a questão de estagnação. A gente sabe que o CLT, a gente às vezes chega num piso ali, né, pelo menos na biomedicina a gente tem essa questão, né, a gente tem o CRBM e a gente, pelo menos onde eu estava trabalhando, trabalhava com o piso e tudo bem, eu tinha alcançado esse piso e tudo mais, eu não conseguia sair dali. Por mais tarefas que eu fazia, eu não conseguia fugir muito disso, né? O que é extremamente comum quando a gente está falando desse tipo de regime. Então isso me incomodava bastante, porque por mais que eu me especializasse em outras coisas, eu fizesse outras coisas, eu não estava saindo do lugar. Agora, de onde veio a ideia do empreendedorismo? Eu nunca tive pessoas próximas, nem parentes, família, nada do tipo, próximo a mim que me mostrasse o caminho do empreendedorismo. Eu sabia da existência do empreendedorismo e tudo mais, mas eu nunca tive uma pessoa com tanto contato próximo a mim que de fato empreendia. E isso mudou quando eu conheci o Matheus lá em 2022. Ele já tem parente, né? Ele já tem
tem família com veia empreendedora e ele sempre quis ter o negócio dele. Então, ele que trouxe essa visão de empreendedorismo. E quando a gente conversou, eu e o Matheus, em uma das nossas saídas ali, ainda se conhecendo, eu falei pra ele que eu queria ter dinheiro, chegar a um X de dinheiro. E aí o Matheus, sempre muito racional e sempre fazendo contas, né, o cara das planilhas, ele fez uma conta ali rápida comigo, né, uma conta de padaria, e me mostrou quanto tempo eu precisaria trabalhar, o quanto do meu tempo eu iria investir trabalhando, em quantos anos eu ia obter aquele resultado. Então ele me trouxe uma realidade totalmente que eu nunca tinha parado para analisar, tá, gente? Porque eu não sou a pessoa das contas, eu não faço cálculos, eu simplesmente queria chegar ali e não sabia muito bem o caminho. E aí ele me trouxe essa questão do empreendedorismo. Então, empreender veio dele, porque até então eu não tinha esse ambiente, não tinha pessoas próximas que faziam, tinham negócios, enfim, referências, né, digamos assim. Então, desde que a gente esteve junto, eu acompanhei todo esse processo dele começando uma conta em marketplaces, no Mercado Livre na época. Eu ajudava ele a embalar pedido e tudo mais, mas eu tinha um certo receio, pode-se dizer até que um certo tipo de preconceito em largar a minha área de atuação, em ser biomédica, para de fato eu ir embalar pedidos, digamos assim, né? Então essa questão social pesava muito para mim na época, até porque eu ficava pensando, caramba, o que meus pais vão pensar que eu tô largando a minha área para vender produtos, né? Ir para 25 de março, enfim. Isso era algo da minha cabeça que eu tive que aprender a trabalhar, inclusive nessa época eu fiz muita terapia. Então não foi um processo romantizado, não foi algo fácil na minha vida, até porque eu tinha algo estável, querendo ou não, eu tinha um salário fixo todos os meses, e eu tava largando tudo isso para viver de renda variável, para ter negócio, que a gente sabe que na prática existe todo um contexto. Então foi um processo, eu fiz terapia nesse processo, e hoje eu posso afirmar para vocês que foi a melhor decisão da minha vida, foi ter de fato largado a minha área, a biomedicina, para empreender. Então, só para contextualizar esse processo de transição, né, eu conversei com meus pais, eu conversei com muitas pessoas, e de fato, uma das coisas também importantes que eu falo aqui para vocês, eu trago, eu ajudava ele durante um período na empresa. Então, a empresa, ela já dava um prolabore, a gente já conseguia tirar um prolabore que pagava o mesmo salário que eu tinha atuando na biomedicina. Então, quando eu saí de fato do CLT, eu larguei a minha profissão, eu continuei basicamente recebendo o que eu já recebia no laboratório. Então, para mim, não pesou tanto a questão financeira por conta disso. Então, nesse primeiro momento, eu não senti esse lado financeiro, eu só senti essa troca diária, né, de fato, são serviços totalmente diferentes do que eu fazia, do que eu faço hoje. Bom, então a empresa já estava crescendo, né? O Matheus estava tocando ela 1 ano sozinho antes de eu, de fato, decidir sair da minha área para ajudar ele. Até porque se eu não tivesse tomado essa decisão, a gente ia precisar pegar outra pessoa para tocar o nosso negócio, porque a empresa ela já estava no nível que precisava de novas pessoas, novos braços para ajudar. Sozinho ele não conseguia mais. Então, desde que eu larguei a área de atuação, a gente começou a entrar em outros marketplaces, porque agora eram 2 pessoas full times dentro daquele negócio. E aí, gente, foi onde tudo mudou. Então, eu acho isso até um ponto interessante para trazer aqui para vocês. Quando a gente está 100% dedicado a alguma coisa, faz muita diferença na performance, no tempo que a gente vai construir aquela determinada coisa. Então, pensa que o Matheus, ele já estava full time, ele já tinha largado a área dele 1 ano antes para focar somente no Mercado Livre, nos marketplaces, e já deu uma crescente muito forte. Então, quando eu saí e entrei junto com ele, as coisas basicamente explodiram de acontecer, porque era nós dois ali o dia inteiro trabalhando e fazendo acontecer, e subindo anúncio e trazendo produto. Então foi uma coisa assim muito rápida, por conta dessa energia que a gente depositava juntos no negócio. Eu falo que uma coisa que a biomedicina me ensinou, e não só a biomedicina, como todo esse processo da minha vida, é que a disciplina e a constância, ela vai te levar exatamente no lugar que você quer chegar. Então, quando eu era biomédica, eu realmente me esforçava muito, eu aprendi todos os setores, ou quase todos os setores de dentro da minha área, eu me esforçava muito, fazia hora extra, eu dobrava, eu de fato estava
de cabeça naquilo. Eu era entregue totalmente àquilo que eu me propus. E no empreendedorismo não é diferente. Eu entro de cabeça justamente porque é o meu negócio. A gente tem que fazer da mesma forma que a gente está fazendo para os outros, a gente tem que colocar a mesma energia, a mesma demanda dentro do nosso negócio para ele crescer tanto quanto. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu faria tudo novamente e eu falo para vocês que não só na questão financeira, né, que às vezes a gente pesa isso como o principal, não só isso em específico, mas para mim a diferença maior é a questão de liberdade de tempo, né? E não é sobre trabalhar menos, a gente trabalha de final de semana, às vezes a gente precisa resolver coisas, a gente vai até mais tarde, mas a liberdade de tempo no sentido de ninguém mandar em você e no seu tempo. Eu não preciso fazer um exame correndo, eu posso reformular a minha agenda para conseguir ter os meus horários. Então, basicamente é isso. Eu consigo ter mais tempo de qualidade com a minha família, eu consigo remanejar exames no período da manhã sem precisar voltar rápido para o trabalho para bater o ponto. Então, às vezes é muito além do que a gente pensa de fato. Porque eu saí da minha área pensando apenas no financeiro, sendo bem sincera, né? Pensando apenas no financeiro, mas tendo em vista tudo que eu vivi até hoje com o empreendedorismo que ele me proporcionou, acho que a maior conquista que eu tive é em relação a fazer os meus horários, né? A ter o meu tempo livre e organizar a minha agenda do jeito que eu acho melhor e não do jeito que eu precisaria encaixar coisas porque eu tenho um horário a ser cumprido na empresa. Então essa é um pouquinho da minha história, um pouco da transição, né, na verdade, de carreira, que é uma coisa que eu recebo muito, as pessoas têm muito medo, eu tive medo também, mas se eu pudesse dar alguns conselhos para vocês, o primeiro deles é que você saia em um momento que a sua empresa já esteja um pouco mais estabilizada, para você não sentir tanto essa queda, não mudar tanto o seu padrão de vida, cair ali, né, seu padrão de vida, você não sentir tanto isso, não ficar muito no desespero. Então espere estar num momento um pouco mais confortável para isso. Se você precisar de ajuda, não tenha medo de pedir ajuda. No caso, eu fiz terapia na época, né? Então, embora eu tenha falado com muitos amigos, a meus familiares, mas o que mudou de fato a minha mentalidade, o meu pensamento foi com certeza o ano que eu fiz essa questão da terapia, entender essa transição de carreira, porque eu jurava que eu tinha que viver com essa minha escolha pro resto da vida, porque eu investi tempo e dinheiro na biomedicina e eu não queria largar tudo isso só por conta disso. Mas eu tava num momento que eu não tava mais feliz na área e eu achei que eu tinha que conviver com isso, mas a gente não precisa conviver com nada que a gente não esteja mais se sentindo confortável. Então fica uma dica aí pra vocês, se você tá vivendo uma vida que você não está mais confortável, você sente esse desconforto, você sente esse impulso da mudança, é o momento de você se ouvir, é o momento de você olhar pra dentro e falar que talvez não seja mais ali o seu caminho, talvez não seja ali dentro que você vai se sentir extremamente feliz e preenchida. Sempre busque outros caminhos, busque alternativas, conhecimento, ajuda, tudo para você simplesmente viver uma vida que te preencha 100%, ou pelo menos te deixe mais feliz, te traga aquilo que falta para dentro. Até porque a vida é curta demais pra gente ficar preso em alguma coisa que não faz mais sentido pra gente no momento, embora algum dia tenha feito sentido e tá tudo bem. E é isso, gente. Se essa história te inspirou de alguma forma, já deixa seu like. Se você tá pensando em fazer transição de carreira e não consegue por algum motivo, me conta aqui embaixo nos comentários pra gente bater esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!